TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você. Olá, seja bem-vindo ao plenário da cidade. Hoje estamos recebendo aqui o professor Emanuel Freitas, professor de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado. Eu queria que a gente começasse de uma forma assim mais geral, falando sobre qual é a sua visão hoje do panorama político que temos nesse período, assim, quase véspera, digamos, né, de eleição. Né? Como você enxerga o nosso cenário atualmente? Olha, talvez como em outras eleições a gente não viu, um momento de muita ebulição política, né? Talvez a grande movimentação seja no governismo, né? Assim, citando especificamente partidos como o PDT, que passou por crises recentes com relação à composição dos seus membros, mas também movimentos muito importantes dentro do PT, já que a gente não teria a candidatura, tudo indica que não terá a candidatura da ex-prefeita Luiziane Lins, terá a candidatura do deputado Evandro Leitão. Então você tem assim, pela esquerda uma movimentação partidária muito intensa. E eu acho que é digno de nota mais ainda essa movimentação no PT, porque com a chegada do Elmano, que é um parlamentar muito ligado a Luiziane, foi seu secretário de Educação, talvez se esperasse que, finalmente, ela pudesse contar com a legitimação do governo estadual para sua empreitada na tentativa de voltar para a Prefeitura de Fortaleza. E não foi isso que aconteceu, não é assim? Você viu todo o trabalho do governador, de pessoas próximas do seu entorno, de deputados estaduais ligados a ele e do próprio senador Camilo Santana, ministro da Educação, no intuito de garantir uma recepção partidária para o Evandro Leitão, deslocando, então, aquilo que seria a candidatura da Luiziane para ele. Então, você tem muita movimentação aí pelo governismo, né? Diferentemente das duas eleições passadas, em que o PDT, seja com Roberto Cláudio, seja com o Sarto, contou com o apoio da máquina do governo estadual, agora você não terá mais isso, porque o governo estadual tem a candidatura provável do Evandro Leitão, mas também é importante a gente dizer que tem aí uma divisão na direita, né, ou naquilo que se nomeou como direita em Fortaleza. Por quê? Hoje, a parte da direita, nacionalmente, ela foi capturada por aquilo que a gente costuma chamar de bolsonarismo, né? Que na eleição passada deu o seu apoio explícito à candidatura do capitão Wagner, e nessa eleição está com o André Fernandes, deputado federal, foi o deputado federal mais votado do Ceará há 2 anos atrás, e é uma candidatura que expressamente se diz identificada com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que era coisa que o capitão Wagner não fazia. Então, também por essa direita, né, você vê também movimentações que nos mostram uma fragmentação. Então, o Wagner, é bom dizer que em 2022 ele foi o candidato a governador mais votado em Fortaleza, né? O que talvez fosse uma eleição para prefeito, ele teria vencido. E agora o Wagner, então, deverá ter uma defecção do eleitorado, de parte do eleitorado dele, porque era um eleitorado também identificado nacionalmente com o presidente Bolsonaro. Então, a gente deverá ver aqui os dois grandes líderes, né? Bolsonaro com a candidatura do André e o presidente Lula com a candidatura do Evandro Leitão também fazendo campanhas aqui em Fortaleza. Então, você tem uma intensa movimentação, não só, embora a gente acompanhe, porque é aquela que é noticiada, a movimentação para o Executivo, né? Porque parece ser a eleição mais importante. Mas, obviamente, estão também havendo aí filiações nos diversos partidos. O PL, por exemplo, que hoje é o maior partido nacionalmente, está fazendo um intenso movimento de filiação. O próprio PDT, né, na semana passada, o prefeito Sarto, o presidente da Câmara aqui, Gardel, se reuniu com os vereadores do PDT que vão disputar a reeleição, com novos quadros que vão disputar a eleição. Então, embora a gente acompanhe e seja destacado pela grande imprensa cearense apenas a eleição para o Executivo, mas a gente vê também movimentações do Legislativo, que não é porque a gente está aqui na Câmara Municipal, mas que
é a eleição que a gente pode considerar, às vezes, mais importante do que a eleição para prefeito, porque o vereador é aquele que vai legislar, é aquele que vai acompanhar a execução daquilo que o legislativo está propondo e vai fiscalizar também aquilo que são as ações do prefeito ou da prefeita, né? Então, você vê movimentações aí de diversos modos, né, para aquilo que será o pleito em outubro. E a gente não pode esquecer também que, tecnicamente, aí a movimentação em torno da legislação sobre as big techs e as tecnologias, né, que o aparecimento dessas novas modalidades de tecnologia traz alguns receios, né? Manipulação de voz, manipulação de imagem. Então, o TSE já partiu na frente, dando algumas orientações normativas para candidatos e partidos. Então, você tem uma preocupação que é, ao mesmo tempo, política, e você tem também uma preocupação que é técnica, né? E aí, seja no caso, seja no outro, entra em cena a Justiça Eleitoral. E a importância também de programas como esse aqui seu, que traz essa discussão de um outro modo para o eleitor que nos assiste. Eu acho que vai ficando, então, cada vez mais competitivo, cada vez mais acirrado e até perigoso quando a gente fala relacionado às novas tecnologias, né? Porque a gente vê aí perfeitamente personalidades com a tradução feita de forma perfeita pela inteligência artificial. A gente vê corpos que não estavam em determinado local sendo colocados com a inteligência artificial. Então, isso tudo pode ou não ser manipulado, né? Isso. Eu acho que o importante também é o senhor dizer para a gente o que é que o eleitor deve ficar atento nesse período, já que vamos ter tantas novidades. Você falou aí de protagonistas, de pessoas também que não estarão mais em cena, mas são muitas mudanças, né? O que a gente deve se atentar, principalmente? Rapidamente, a sociedade passa por mudanças, né? Que às vezes a gente nem bem acompanhou uma mudança que se processou hoje e no dia seguinte já tem uma mudança ainda mais estrutural. Então, se a gente pensar, da eleição de 2016 para cá, houve uma série de modificações tecnológicas que incidiram diretamente na realização das campanhas. Então, por exemplo, em 2018, a grande preocupação era com o início da utilização das fake news, né? Que eram utilizadas aqui no Brasil, reproduzindo meio que a lógica como foi utilizada lá na eleição do Trump nos Estados Unidos em 2016. Então, em 2018, a grande preocupação era essa, o TSE fez uma série de recomendações, etc., etc. E isso em 2020 foi evoluindo, né? Em 2022 também jogou um peso pesado as notícias falsas, a manipulação de informações, mas com o aparecimento do aprimoramento da inteligência artificial, agora não apenas notícias, né, informações verídicas são divulgadas com a cara de informação verdadeira. Agora há a possibilidade de manipulação da voz, da imagem, e como isso circula muito rapidamente, antes mesmo de ser desmentido, já circulou como verdade, né? Porque um dos mecanismos desse tipo de informação é que, como ela é segmentada, né? Então, por exemplo, se grupos religiosos receberiam bem essa falsa informação, então ela é produzida com áreas de verdade e não há possibilidade da dúvida por parte de quem a recebe, até pela instantaneidade, de julgar se aquilo é verdadeiro ou não. Então, na verdade, o que cabe... Ou seja, assim, falando de uma forma simplificada, dependendo de quem envia a mensagem, algumas pessoas recebem como verdade absoluta não nem pensa em questionar, será que é uma fake news? Isso, exatamente. Se a gente lembrar que durante a pandemia havia várias informações de que as vacinas da Pfizer tinham HIV. Essa foi a informação que circulou muito durante a pandemia. De modo que hoje você rapidamente encontra pessoas aí nas ruas que dizem que o aparecimento das vacinas tem a ver com um monte de doenças que surgiram a partir de 2021 com o aparecimento dessas vacinas. Porque a fake news ela é uma mentira, mas que ela tem sentido de verdade. Então, ela tem um significado para um determinado grupo. Por isso que você tem a produção segmentada,
né? Então, para grupos que pensam assim, uma fake news tal, para grupos que pensam de outro jeito, um outro tipo de fake news, etc. O vírus da Covid, por exemplo, é comunista, né? Existe para fechar as igrejas, por exemplo, e isso faz sentido porque a China é comunista, então você vai juntando uma série de elementos significativos que dá ares de verdade àquilo que você está dizendo. E com respeito nas eleições de 2022, por exemplo, qual era a grande falsa comunicação? Qual era o grande alvo? Era a justiça eleitoral, porque você tinha a ideia de que as eleições eram fraudadas, de que se poderia produzir um resultado pretendido com a manipulação das urnas. Então, essas informações foram atuando com o sentido de verdade. Então, a grande preocupação da justiça eleitoral era com a sua própria legitimação, né? Como justiça eleitoral, vou me legitimar num pleito em que eu mesmo julgarei, dado que tem uma série de informações disseminadas que, vamos dizer assim, desacreditam o meu trabalho, né? Agora não. Agora você tem outra possibilidade, e é interessante porque, à medida em que nós vamos amadurecendo enquanto sociedade, você também tem essas questões criminosas, né? Que degeneram a vida democrática, que é o aprimoramento da democracia. Então, o aprimoramento da tecnologia. Então, algo que deveria existir para aprimorar o processo eleitoral, na verdade, a cada eleição que passa, ele vai produzindo novas dificuldades e novos perigos para esse processo, para essa festa da democracia, que é a eleição, né? Então, enquanto a justiça eleitoral poderia estar ocupada em registrar as candidaturas, né? Fiscalizar o funcionamento, a aplicação dos recursos eleitorais e do fundo partidário, fiscalizar o funcionamento das campanhas propriamente dito, a justiça eleitoral tem que perder tempo fazendo legislação, fiscalizando esses mau usos que se faz da tecnologia nos nossos tempos, né? Infelizmente, a gente vai progredindo enquanto sociedade no que diz respeito ao aprimoramento das técnicas da democracia, mas, ao mesmo tempo, a gente vai regredindo enquanto manipulação dessa tecnologia que deveria servir para aprimorar a democracia, né? Professor, falando em progredir, né, o senhor, na sua visão, o senhor acredita que a população, os eleitores, eles estão mais participativos e acreditando mais nos políticos ou estamos ficando cada vez mais descrédulos? Olha, eu observo que há uma maior participação política das pessoas, no sentido de que hoje existem mais coisas que são politizadas. Isso não necessariamente produz um aprimoramento da democracia. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje nós politizamos artistas e dizemos que um lado... Vou dar um exemplo. Então, nós politizamos a Anitta e o Gustavo Lima, no sentido de que quem segue fulano não pode escutar a Anitta, quem segue cicrano não pode escutar Gustavo Lima. E isso é uma maior politização da sociedade. Não necessariamente sadia. Por quê? Porque se está politizando aquilo que não é da alçada da política. Então, a política... Misturando as coisas isso vai, né? Para restaurantes, isso vai para lugares, isso vai para cidades, né? Então, eu não posso ir para determinado restaurante porque apoiou fulano, eu não posso comprar roupa em tal loja. Então, isso é uma maior politização da vida social, que não é, a meu ver, sadia, porque se politiza aquilo que não é de natureza política, né? Então, sobre esse aspecto, eu posso dizer que a população está mais politizada? Sim. Está mais participativa? Talvez, né? Agora, nem sempre com mais conhecimento, né? E nem sempre com um aprimoramento da democracia, né? E aí, aliado a isso, respondendo a sua pergunta, então, eu posso dizer que se conhece mais o seu político, né? O que eu quero dizer com isso? A possibilidade das redes sociais possibilitou também o aparecimento de bolhas, né? E aí, nessa politização exacerbada, o meu lado, e portanto os políticos que estão do meu lado, são os verdadeiros e são os leais. Então eu conheço muito bem o meu político. E conhecer muito bem o meu político significa desconhecer e desacreditar o outro político. Como a política, a vida política hoje está muito guiada pelos afetos, né? Pela paixão.
Então eu tenho me tornado muito apaixonado e muito afetuosamente ligado ao meu político, de modo a desconhecer ou mesmo de não me possibilitar dar não crédito. Não se abre para conhecer os demais, isso. né? Mesmo que o outro político esteja fazendo algo de bom, por exemplo, mesmo assim eu vou permanecer no negativo, afetuosamente, apaixonadamente contra ele, porque ele não é meu. A gente pode dar o exemplo que assim, o grande dilema que o governo federal está passando hoje é: você melhora os números da economia e mesmo assim você continua com uma baixa aprovação. Por quê? Exatamente por esse mecanismo. Como, embora a economia melhore, mas ela está melhorando com o outro político do qual eu não gosto, então a aprovação dele continuará ruim. Por quê? Porque eu olho para ele de modo afetivo e não de modo a julgar os ganhos que o país possa estar tendo, ou mesmo que eu possa estar tendo com relação à sua gestão. Então, eu não sei se a gente está num momento muito bom. Nós estamos num momento de extrema politização da vida, isso é inegável, né? Não sei se isso está dando em algo muito bom, porque eu não sei se a racionalidade que é produzida por esse tipo de relação com a política, ela é saudável ou não. Meu Deus! Para finalizar, então, professor, qual é o exercício? Que eu acho, então, que o que é preciso é a gente ter o exercício de olhar as pessoas e olhar as situações com olhos novos, né? E sem fixar somente naquilo que já aconteceu ou no negativo que a gente acreditou. Mas qual o exercício que o senhor, que é especialista em teoria política, que a gente poderia fazer, então, para passar a ser mais racional diante desse cenário? Olha, eu gosto muito de uma definição da democracia, uma definição da Grécia Antiga, que é: a democracia é o governo da multidão. E o que existe na multidão? A multidão, ela é polimorfa, ela é diversa, ela contém a diferença. Então, acho que ter uma consciência democrática é aprimorar esse senso de que a democracia é o lugar que existem muitos outros diferentes de mim. E isso nas ideias, isso nas ideologias, isso nos comportamentos, nos valores, e que o que cabe à democracia enquanto regime, dado esse fato da multiplicidade, é arranjar um lugar para cada um dos diferentes. Então, assim, o lugar da diferença na democracia, eu preciso saber, não é o lugar de algo que deve ser exterminado, mas é algo que deve ser contemplado e ter o seu espaço dentro da democracia. Então, o que cabe à sociedade é pensar assim, e aos representantes dessa sociedade também aprimorar essa convivência democrática com o diverso. E talvez esse seja o grande desafio hoje, tanto da sociedade se entender como diversa, nos seus mais diversos aspectos, como também os representantes dessa sociedade compreenderem isso. Mas, obviamente, veja, uma casa de representação, ela é sempre o reflexo daqueles a quem ela representa. Então, sim, se a sociedade não se compreende desse modo, também os seus representantes não compreenderão. Perfeito. Obrigada, professor, pela sua presença. Eu que agradeço. Quer dar alguma consideração? Bom, eu espero que a gente tenha uma eleição bastante produtiva do ponto de vista do amadurecimento da consciência democrática e que seja realizada o máximo possível dentro da normalidade, da segurança e, sobretudo, da disputa de ideia pelos planos das cidades que serão levados a cabo pelos diversos candidatos. Com certeza. Obrigada. Volte. Eu acho que nesse ano a gente vai ter assunto demais para discutir, para conversar, para esclarecer. E o plenário da cidade está aqui já lhe fazendo esse convite para um retorno em breve. Fico à disposição. Obrigada. O plenário da cidade de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até a próxima entrevista. TV Câmara Fortaleza. A fortaleza da nossa cidade é você.